Olá, meu nome é Amanda Santana, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, atuo como professora de atendimento educacional especializado na MF Infante Dom Henrique, também conhecida como Espaço de Bitita, e hoje eu vim contar para vocês, a convite da Rede pela Inclusão, sobre como que é o meu trabalho e a minha atuação através de projetos na escola, né? Frente também à pandemia de Covid-19 em 2020. Então eu vou contar um pouquinho sobre um dos projetos que eu tenho, que eu considero muito relevante, acho que é um dos mais importantes, mas também que foi importante para essa minha atuação frente ao distanciamento social. Então o projeto, que foi intitulado pelos próprios pais, pelos próprios participantes do projeto, o nome do projeto é Todos Juntos, né? A gente tem um grupo de pais que se encontram mensalmente comigo para a gente discutir e refletir sobre uma determinada pauta, vamos dizer assim, né? Sobre uma temática. Então, um dos encontros que a gente teve, que a gente organizou e que eu considerei muito importante para a pandemia, porque repercutiu na minha atuação e também na rotina dos pais, foi um encontro que a gente falou sobre a estrutura e a importância da rotina estruturada, né? Onde a gente conversou sobre a rotina, sobre a importância da rotina para a autonomia do sujeito, para a autonomia dos estudantes, e os pais tiveram ali à disposição alguns materiais para confeccionar uma rotina considerando as atividades diárias, semanais, enfim, as atividades dos filhos. E esse trabalho repercutiu na pandemia, porque os pais se viram, né, na necessidade de estruturar realmente, de organizar uma rotina em casa para os seus filhos. E aí uma das mães me mandou foto e me mandou essa rotina que ela conseguiu organizar também com a ajuda da filha, né? Então esse é um trabalho que a gente tem muito comum na área da educação especial, no atendimento educacional especializado, e na rotina da sala de aula comum também, né? Para que as crianças com deficiência, principalmente, não só elas, mas assim, para que as crianças com autismo ou com algum tipo de deficiência consigam se organizar e entender como vai ser a rotina da sala naquele dia, por exemplo, ou na semana, né? Então foi bem legal. Essa é uma das discussões e do processo formativo que envolve esse grupo de pais e comigo, que a gente conseguiu ver reverberar na ação prática, né? E um outro encontro que foi bem legal também, super potente, esse projeto foi iniciado em 2019, tendo continuidade em 2018, com uma continuidade em 2019 e 2020. A gente começou o ano antes da pandemia, em fevereiro. A gente abriu o espaço e o convite para reflexão para o público externo. Então a ideia era fazer convites de pessoas de fora para trazer experiências e para contribuir um pouco com a nossa prática. Então a gente iniciou o ano de 2020 com um encontro e um convidado externo, Samuel Adiron, que falou um pouco sobre a sua perspectiva escolar, né? Então o Samuel Adiron, ele é um aluno de pedagogia, ele estava finalizando, na época ele estava finalizando a faculdade de pedagogia, se eu não me engano era o último semestre, e ele veio contar um pouco de como foi esse percurso desde a educação infantil até o ensino superior. E isso foi bem legal, porque a ideia era mostrar aos pais das possibilidades e que há sim uma expectativa para os seus filhos também, uma expectativa escolar, uma expectativa de mercado de trabalho. Esse é um dos trabalhos que o grupo
que esse projeto envolve, né, que é tirar um pouco, o Samuel Adiron participou também, por isso que ele veio aí abrir esse 2020, ele participou de um documentário chamado Todos com Todos, e que uma das frases trazidas nesse documentário era do luto à luta, né, então é isso também que a gente pretende com esse projeto, tirar os pais desse luto, desse estigma que a sociedade coloca nas pessoas com deficiência e mostrar que não, eles são sim capazes, basta a gente eliminar as barreiras que impeçam eles de se desenvolverem, né? Então é um pouco nessa perspectiva, e aí esse primeiro encontro de 2020 envolveu não só a minha atuação e a dos pais, mas também dos professores, do grupo docente e da coordenação da escola neste encontro. Então foi muito legal porque a gente conseguiu a participação de dos outros envolvidos no processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola, né? Então é também importante enfatizar que não está só no campo da professora de atendimento educacional especializado, mas também dos professores de sala comum, da coordenação, da gestão escolar. Então foi muito importante essa ampliação do projeto com a participação de todos, né? E aí, para falar um pouquinho sobre a minha atuação durante a pandemia, o que foi feito necessariamente? Como a gente já tinha um vínculo com essas famílias, foi muito mais fácil a comunicação. Então, num geral, a rede teve uma dificuldade grande de alcançar, de atingir os estudantes, né? As diferenças ficaram muito evidentes, a desigualdade, né, também veio muito à tona nesse momento de distanciamento social. Eu considerei esse projeto muito importante para esse momento de distanciamento social, porque foi esse projeto que me garantiu um vínculo, um contato frequente com essas famílias. Então, geralmente, a gente tem os contatos bimestralmente com os pais nas reuniões de final de ciclo. Então, às vezes, se o pai tem um compromisso naquele mesmo horário da reunião, ele não vai à reunião. Então, pode acontecer de eu ficar 4 meses sem me comunicar com os pais, 2 meses, né? Muitas crianças vão embora com transporte gratuito, com o tag da escola, e a gente acaba não se comunicando com os pais. Então, este canal, com esse grupo mensal, claro que também eu busquei ali o horário que fosse compatível para todos os pais e que garantisse a presença de todos, a participação de todos. Então isso também foi muito importante para a gente conseguir um grupo sólido, né? Então eu considero que este trabalho de aproximação com os pais foi importante neste momento de pandemia, de distanciamento social. Foi muito mais fácil localizar, como eu já conhecia os pais e eles também já me conheciam, a articulação acabou ficando muito no campo da minha atuação também. Então muitos pais me procuraram, né? Então isso foi muito importante. A gente tinha também um grupo no WhatsApp, isso também facilitou. Então, a princípio, logo que a pandemia começou, o meu medo era justamente essa desigualdade e essa ênfase às diferenças deixassem os alunos público-alvo da educação especial para trás de alguma forma. Então, o que eu fiz, a rede encaminhou os documentos, né, os livros para os estudantes. E aí eu fui considerando, a gente foi fazendo os contatos para ver quem tinha recebido o livro, quem não tinha recebido. E a gente foi vendo quem tinha internet, quem não tinha internet, quem tinha o acesso ao aparelho tecnológico, quem não tinha. E aí eu fui fazendo os planos de atendimento educacional especializado voltado para cada necessidade. Então aquele estudante, por exemplo, que não tinha celular, como é que eu ia fazer? Então eu preparei um material aí para 1 mês, 2 meses, que ele pudesse realizar atividades sem a necessidade da internet, para garantir a continuidade do desenvolvimento desse estudante. Aquele estudante que tinha celular, a gente combinou um horário
em um dia da semana para que a gente fizesse os atendimentos e para que eu auxiliasse na realização das atividades. Por que que isso foi feito? Muitas famílias, o pai e a mãe trabalham, não estavam em casa, as crianças... A gente tá também numa realidade de uma escola de tempo integral, então os nossos estudantes passam em média 7 horas na escola. E aí isso mexeu na estrutura e na organização familiar de muita gente. Muitas famílias têm uma realidade de mãe solo, por exemplo, então ou a mãe sai para trabalhar ou não há quem garanta o aluguel mensal dela. Então haviam muitas questões de vulnerabilidade, muitas questões específicas que precisavam de um olhar mais delicado. Então eu fui considerando isso e diante da necessidade eu fui entrando ali como um apoio e um suporte para esses estudantes. Então aquele aluno com deficiência intelectual que precisa mais de um apoio ali para a realização das atividades, era esse o meu apoio. Então a gente realizava as atividades que ele tinha mais dificuldade num determinado horário em um dia da semana, enquanto as outras atividades ele ia fazendo ou com o apoio de um irmão ou num plantão de dúvidas com o professor da sala comum. Então foi muito a eliminação desse tipo de barreira, né? Acho que mais na questão de incentivo, de estímulo, olha, você é capaz, isso mesmo, parabéns. Tem muito uma questão do reforço positivo para que esse aluno acredite também no seu potencial. Então, eu estabeleci encontros semanais com alguns estudantes, houve a entrega de um kit. O que envolvia esse kit? Algumas atividades complementares, assim como as atividades realizadas nas salas de recursos, que visam o desenvolvimento do estudante para o acesso ao currículo comum, por exemplo. Então, eu preparei algumas atividades complementares. Esse kit envolvia também alguns recursos de acessibilidade. Então, ao aluno com baixa visão, por exemplo, que não recebeu um material ampliado a princípio, a gente preparou uma lupa. Eu entreguei uma lupa simples, né, que tinha na sala de recurso para esse estudante. Então, a gente foi até a casa do estudante para levar o kit higienizado, desinfetado e tudo mais, né? Ou esse estudante que a gente não tinha contato ou que a gente não podia ir até casa, ficou com o material disponibilizado na escola para que buscasse. E aí eu fiz uns vídeos explicando o que eram esses kits, tanto para os estudantes, aqueles que têm maior autonomia, quanto para as famílias. Então o kit, por exemplo, envolvia um jogo da memória ou um brinquedo de encaixe. Então eu fui explicando para a família através de vídeos o que deveria ser feito com cada item daquele kit. Olha, família, o Joãozinho, enfim, o Pedro gosta dessa atividade de encaixe, então é importante que vocês estimulem ele. O reforço positivo também é bastante aceito e bem aceito pelo Pedro, então façam esse tipo de estímulos. Então foi um pouco isso. Aquelas famílias que a gente sabia que tinha uma vulnerabilidade maior, que provavelmente não tinham materiais escolares em casa, a gente também disponibilizou alguns kits com lápis de cor, material básico da escola, né? Eu disponibilizei. E aí o que a gente foi fazendo, e o que eu fui fazendo, foram atendimentos individualizados. Então o estudante, além de participar das aulas online com o professor da sala regular, ele tinha o meu apoio também para a realização das atividades. Por que isso? A princípio, a instrução não era que os professores de educação especializada atendessem diretamente os estudantes, né? Mas o que acontece? A nossa escola tem muitos estudantes imigrantes, por exemplo. Então, o pai boliviano que ainda não tem uma proficiência no português,
Então, ok, ele entende o que eu falo, ele consegue falar um pouco de português, mas a leitura e a escrita, ele foi alfabetizado em espanhol, então para ele há uma dificuldade em ensinar ou contribuir ali com o filho no processo de ensino-aprendizagem. Então, a minha ligação, o meu atendimento era nesse sentido. Algumas famílias são compostas por pais analfabetos. Então, para esse pai, essa mãe, ensinar um filho sem saber ler e escrever também era uma dificuldade, e eu não podia deixar este aluno sem ser atendido. Então, as ligações semanais foram um pouco nesse sentido, e eu acredito que contribuiu bastante. As famílias foram muito gratas e foi realmente um trabalho ali de parceria, né? Eu acho que é um pouco isso do trabalho. Eu gosto muito, sempre, inclusive em sala comum, sempre gostei, acho essencial a parceria com as famílias, né? Eu acho que a gente precisa apoiar e entender, ter um olhar de empatia, se colocar no lugar dessas famílias, né? Não pelo fato de ter um filho com deficiência, mas o quanto estudar é realmente um desafio, né? O quanto a gente vive num país que não valoriza a educação, e a gente mostrar para as famílias a importância da educação, e no meu caso, acima de tudo, a importância da educação inclusiva, e de que estar com todos e garantir o direito à educação igualitária e equitativa é essencial. Então acho que é um pouco isso o meu projeto. É um projeto que eu carrego no peito, assim, tenho muito amor e carinho por todos e cada pai dos meus estudantes, até me emociono em falar deles, porque eu acho que o meu trabalho não seria possível se não existisse essa parceria. Então quero inclusive agradecer aqui aos pais dos meus estudantes. Eu acho que a todos os pais que de alguma forma tentam dar valor à educação. Eu acho que a educação tem muito mais sentido se a gente caminhar nessa coletividade, e como o próprio grupo nomeado pelos pais diz, todos juntos, né? Eu acho que é disso que a gente precisa para se fortalecer e para ter realmente uma educação de qualidade. Agradeço ao Rede pela inclusão, pelo convite de falar com vocês. Agradeço a oportunidade de aprender todos os dias e sempre tentar ser cada vez melhor que eu mesma a cada dia na educação especial. Eu aprendo muito com os meus estudantes, eles me ensinam também todos os dias. É sempre uma alegria para mim. Ano passado, por exemplo, a gente teve aluno com autismo acessando as escolas técnicas. Isso para mim é uma grande vitória, isso para mim é uma grande alegria. Então eu acho que é isso, assim, né? E não tô aqui enaltecendo o meu trabalho, mas o quanto a gente faz essas pessoas acreditarem no seu potencial. Então acho que é esse o nosso trabalho, né? Somos todos iguais nas diferenças, né? Uma frase que eu quero deixar aqui, eu gosto muito de um excerto do Boaventura de Souza Santos, em que ele diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então acho que eu finalizo aqui com isso, depois de ter me emocionado. Dizer também que a educação inclusiva, a educação especial inclusiva, ela é sim feita na sala comum. A gente não aceita a sala especial, a gente não aceita escola especial. Claro que as instituições especializadas têm sim o seu papel importantíssimo, mas não aceitaremos regressão e o retorno às escolas especializadas e à segregação.
inclusão sempre para todos, educação para todos, assim como a gente vem trabalhando há esses anos. Um abraço a todos, até mais!